Vamos meditar na palavra? Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Filipenses capítulo 3, leremos versículos 12 até o 14. Hoje eu quero falar convosco a respeito das insatisfações do apóstolo Paulo. Por incrível que pareça, foi um homem insatisfeito com a vida. Vamos lá? Filipenses capítulo 3, versículos 12 até o 14. Ouçamos o que diz a palavra santa do amado. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Essa palavra é boa, abençoada, é uma palavra de ânimo para o nosso coração. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui, juntos com os amados, para louvarmos e adorarmos o Teu nome. Nessa noite, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, que Tu venhas nos ensinar, Senhor, dar-nos a orientação certa, para que os nossos passos sejam firmes. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, amém, aleluias. Os amados podem assentar-se. Irmãos, as insatisfações do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nasceu bem no início da nossa era, bem no início mesmo. Não sabe se é o certo a data, porém bem no início. Ele nasceu numa cidade chamada Tarso, que ficava na Sicília. Foi um homem que cresceu diante da lei, conhecia a lei. Nós podemos dizer que era um crente fiel, mas muito fiel mesmo. No entanto, amados, nós vemos que a sua vida foi um tanto quanto complicada. Sabemos que ele era um homem perseguidor do Evangelho. Veja que interessante. O apóstolo Paulo foi um homem preparado grandemente. Ele tornou-se um fariseu. Fariseu era um grupo dentro do judaísmo que preservava princípios, que defendia os princípios, entre aspas, puro da lei. Que as pessoas precisavam cumprir aqueles princípios de uma forma intensa. E ele, amados, mergulhou nesses princípios, mergulhou dentro desse grupo. Ele tornou-se um fariseu renomado, uma pessoa importante diante do judaísmo. No entanto, ele era insatisfeito. Havia no seu coração uma insatisfação marcante, uma insatisfação que o levou a cometer loucuras, coisas muito loucas. O apóstolo Paulo diz a palavra que ele tornou-se um perseguidor daqueles que amavam a Cristo, daqueles que eram do Senhor. Vale ressaltar que o apóstolo Paulo era contemporâneo de Jesus. Talvez não conhecia Jesus pessoalmente, não tinha contato com Cristo, mas sabia da fama de Cristo, sabia do poder de Cristo, sabia da existência dos discípulos e que Jesus estava tirando do judaísmo, através das suas mensagens, pessoas. E estava nascendo uma nova realidade e ele não se conformava com esses princípios defendidos por Jesus. Na verdade, ele entendia que Jesus era mais um falso, um dos muitos messias que haviam nascido no decorrer da história. Eis mais um. O apóstolo Paulo, na sua época de Tarso, com certeza tinha também esta visão com relação a Cristo Jesus. Portanto, Jesus para ele, e o grupo que seguia Jesus, as pessoas que observavam a lei, observavam os princípios defendidos por Cristo e pelos discípulos, eles eram contrários à vontade do Senhor. E o apóstolo Paulo estava tão insatisfeito com esse grupo de pessoas, mas tão insatisfeito, que tornou-se um perseguidor daqueles que seguia os princípios defendidos por Cristo e pelos seus discípulos. Vale ressaltar, irmãos, que Jesus também seguia o judaísmo.
Às vezes nós achamos que Jesus estava isento de igreja, Jesus estava sobre a face da terra, sem congregar, sem nada. Mas Jesus veio para cumprir a lei. Jesus era alguém fiel aos princípios da lei. E ele frequentava a sinagoga. Mas só que Jesus tinha uma visão real da lei, de como deveria ser vivido a lei, sem os acréscimos, sem a hipocrisia e tudo mais, aquilo que cercava o judaísmo na época. No entanto, o apóstolo Paulo, no caso Saulo não via com bons olhos aquela situação, pois atentava contra a sua religião, contra os seus princípios. E diz a palavra que ele tornou-se um perseguidor, um homem mau, um homem terrível, um homem, amados, que prendia, mandava matar, que torturava, para que as pessoas pudessem negar o senhorio de Cristo Jesus. Veja como são as coisas. Era um homem insatisfeito com a situação religiosa da sua época. Ele viveu aproximadamente 67, 68 anos. A história não é muito clara com relação à idade com a qual o apóstolo Paulo morreu. O certo é que o imperador Nero mandou o decapitar. Ele foi decapitado pelo imperador Nero, mas antes que isso tudo acontecesse, ele passou por uma experiência marcante com Cristo Jesus. Quando ele tinha aproximadamente 30 a 35 anos, ele teve um encontro marcante com Jesus. Diz a palavra que ele estava dirigindo-se a Damasco, onde pretendia prender os crentes, prender os seguidores de Cristo, torturar alguns, matar outros. Era alguém assim de bem, coisa leve. Quando a caminho de Damasco, uma grande luz envolveu ele e aqueles que estavam com ele. Diz a palavra que ele ficou cego. E ali, amados, o Senhor falou com Paulo. O Senhor Jesus falou com Paulo. A partir daquele momento, sabemos que a sua história mudou-se por completo. Mudou-se por completo. Nós precisamos também passarmos por mudanças radicais na nossa vida. Passarmos por mudanças que nos levem a viver uma realidade diferente daquela que nós achamos que está boa. Ou seja, nós, a exemplo do apóstolo Paulo, precisamos possuir no coração uma insatisfação. Saulo, insatisfeito com os cristãos. Posteriormente, diz a palavra, que ele estava insatisfeito com a sua vida. Veja como são as coisas. E eu quero chamá-los a atenção para o versículo 12, Filipenses capítulo 3. Diz a palavra: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Nesse texto, irmãos, o apóstolo deixa claro que ele estava insatisfeito com a sua vida espiritual. Você pode até questionar, mas o apóstolo Paulo, como é que ele poderia estar insatisfeito? O homem usado pelo Senhor, o homem que operou grandes sinais, que alcançou milhares de pessoas e continua alcançando milhares de pessoas, e enquanto houver terra, certamente continuará alcançando, através dos seus escritos, milhares, milhões de pessoas. Como um homem desse poderia viver insatisfeito? Como? Mas a palavra diz, amados, que a sua insatisfação era espiritual. Não era uma insatisfação com a sua vida, uma insatisfação com o sofrimento, uma insatisfação com as perseguições, com a falta de alimento, quem sabe, de uma casa boa, de uma família ao seu redor. Não era nesse aspecto. A insatisfação do apóstolo Paulo era com aquilo que ele tinha, que ele considerava pouco. Veja como são as coisas. Ele estava insatisfeito, porque mesmo sendo usado, grandemente usado pelo Senhor, ele ainda concluía que faltava muito para a sua vida.
Faltava muito aproximar-se ainda mais de Deus, ter uma comunhão ainda mais próxima do Senhor. Haja vista que ele conhecia a palavra, mas ele queria mais de Deus exatamente por conhecer a palavra. A palavra de Deus é interessante, irmãos, porque quanto você mais a conhece, mais conhecer você deseja. Ela te leva a uma busca incessante pela presença de Deus. Uma busca profunda à presença do Senhor. E essa insatisfação que o apóstolo Paulo carregava no seu coração, ela precisa ser nossa. Essa você pode tomar posse. Pode tomar posse dessa insatisfação, amados. A insatisfação é concluir que pouco você tem de Deus e que precisa mais buscá-lo para que tu cresças continuamente na presença do amado. Eis uma boa insatisfação. Eis uma boa insatisfação, irmãos. Eis que nós possamos, a exemplo do apóstolo Paulo, afirmar, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ele não se considerava perfeito. Perfeito só Jesus Cristo. Mas nós estamos aqui buscando esta perfeição. Você não pode se acomodar com a tua situação, mas busque Deus com todas as tuas forças. Ele diz ainda, mas prossigo, veja, mas prossigo para obter, para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. Ele não parou, irmãos, ele prosseguia, ele seguia em frente, ele queria mais de Deus. Ele queria mais do Senhor, ele queria conhecer Deus ainda mais, ele queria uma comunhão real, profunda, verdadeira, ele queria sentir Deus na sua vida cada dia mais intensamente. Nós não podemos achar que pelo fato de sermos crentes, já está bom. Não, não está. O apóstolo Paulo era mais do que crente, se assim podemos definir. Ele era muito mais do que crente. Mas ele não estava satisfeito com aquilo que ele já tinha. Ele queria ainda mais do Senhor. Você já notou que muitas vezes nós concluímos que está tudo muito bem? Ah, tá bom, é o suficiente, não preciso fazer mais nada, tá legal. Não é assim que deve ser a nossa vida. Mas é preciso buscar o Senhor, irmãos, buscar o Todo-Poderoso. No versículo 13, Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo fala o seguinte, ouça só que interessante. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Amém? O apóstolo Paulo, ele estava na prisão quando escreveu essa carta, vale ressaltar isso. As cartas, quase todas, ele escreveu na prisão. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo estava preso em Roma, num lugar terrível, irmãos, esperando a morte chegar. Ele sabia que ia morrer, só mesmo um milagre de Deus para libertá-lo. Mas, mesmo naquela prisão, ele escreve, ouça só, Filipenses 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Veja que interessante. Ele estava preso, numa situação desesperadora, numa situação complicada, sem perspectivas de libertação, mas ele escreve à igreja de Filipos e diz àqueles amados, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Certamente, ele teve momentos para reavaliar a sua vida, para fazer uma autoavaliação da sua existência. Ele certamente parou no decorrer dos tempos que ficou ali preso. Ele parou para refletir a respeito da sua vida. Às vezes, amados, nós achamos que estamos perdendo tempo com Deus. Quantas vezes você acha que não precisa mais? É perder tempo. Há tantas coisas para fazer nesse mundo, tantas coisas. Para que buscar o Senhor?
Para que estar na presença de Deus? Esse homem, irmãos, ele tinha tudo o que era necessário para questionar o Senhor, para levantar-se contra Deus. Ele tinha todos os argumentos que hoje vemos as pessoas usarem. Ah, mas Deus é de amor. Ah, o Senhor é de prosperidade. O Senhor só quer vitória para cada um de nós. É só vitória, é só isso, só aquilo. Nós vemos que hoje as pessoas têm vivido uma superficialidade, amados. É como se fosse nata no leite. Não se mistura, está sempre ali por cima, acima do conteúdo. O apóstolo Paulo não deixou-se levar por essa situação que hoje é tão comum. Mas o que ele fez? Uma autoavaliação. Ele parou, ele refletiu. E ele pega a sua caneta, sua pena, seu papel e escreve diversas cartas. E essas cartas chegaram às nossas mãos. Glórias a Deus por isso. Mas nós vemos, amados, que esse homem, ao fazer essa avaliação, essa autoavaliação, ele viu que ele estava preso porque ele amava o Senhor. Porque não existia nada mais importante na sua existência. Ele entendeu que mesmo estando preso, ainda era pouco, já vista que nada ele merecia sofrer por nome de Cristo Jesus. Ele estava ali, irmãos, porque amou o Senhor e não perdeu de vista esse amor para com Deus. E certamente não era um camarada abatido, triste. Não era. Mas era alguém para cima, feliz, porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia quem era Deus na sua vida. Ele sabia dos propósitos do Senhor na sua existência. E ele tinha esperança, muita esperança. No entanto, ele deixava-se mover pelo Espírito Santo do Senhor. E nesse texto, irmãos, ele conclui que não havia alcançado tudo que o Senhor tinha preparado para ele, que ainda faltava alguma coisa para fazer. Mas como ele estava preso, ele não podia deixar a prisão. O que ele fez? Ele usou mão daquilo que estava ao seu alcance. O que é que ele tinha alcance? Vamos trazer para os nossos dias: papel e caneta. Era isso que ele tinha alcance, era a forma de ele alcançar as pessoas, a forma de alcançar as igrejas. E ele, amados, não ficou ali se debatendo, entristecido, deprimido, sem nada para fazer na vida, só pensando em morrer. Não, ele aproveitou o seu tempo para escrever àquelas igrejas, àqueles irmãos, ensinamentos profundos que ele tinha de Deus, mesmo estando preso. E ele escreve e diz: alegrai-vos no Senhor. Ou o apóstolo Paulo era hipócrita, o que ele não era, ou ele conhecia e tinha uma comunhão intensa com o Senhor, e esta era a realidade. Era uma pessoa mesmo presa, mas feliz, porque tinha a oportunidade de servir o Senhor. Outro aspecto, irmãos, é que ele não estava ligado ao seu passado. Ele diz que ele esquecia o passado. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. O apóstolo Paulo não deixava-se guiar pelo seu passado, mas ele tinha a direção do Espírito Santo de Deus na sua vida, e ele seguia em frente, seguia em frente, seguia em frente, mesmo sem poder sair da prisão, mas seguia em frente através dos seus escritos, seguia em frente através das suas orações. Era um homem de oração. As cartas, ele diz que estava em oração por aquele povo. É só você ler as cartas e você verá que ele diz: eu estou orando por vocês.
Ele fez uma autoavaliação, irmãos, e ele concluiu que pouco estava fazendo, mas o seu desejo era fazer ainda mais para o Senhor, era avançar, era avançar. Ele não deixou que os entraves, as barreiras, os obstáculos da vida o impedissem. Isso é para você avaliar, é para que eu também avalie a minha vida de comunhão com o Senhor e de trabalho para o Senhor. Porque às vezes nós estamos tão amarrados a tantas coisas, são tantos os obstáculos que surgem, que nós concluímos que não temos tempo, não temos disposição, não sabemos e vai por aí. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi de cidade em cidade pregar o Evangelho, o seu prazer a pregar o Evangelho. No entanto, quando ele estava impedido de alcançar as pessoas com a sua presença, está presente nas igrejas, ele não deixou se deter, ele passou a escrever e a orar, a clamar. Eis aí o exemplo que nós podemos usar hoje em nossos dias. Não deixe o teu passado, seja ele qual for, dominar a tua vida. Se o apóstolo Paulo fosse dominado pelos tormentos do passado, certamente não seria feliz com o Senhor, porque certamente ele mandou ou torturou muitas pessoas, matou ou mandou matar, prendeu ou mandou prender, e não foram poucas. Certamente essas vozes também era para incomodar o seu coração, mas ele sabia que já tinha obtido o perdão de Deus, e o seu passado não tinha peso na sua vida. Não viva do passado, não viva do passado, não deixe o passado dominar o teu presente, não deixe, porque é muito comum, irmãos, vermos pessoas amarradas a um passado triste e viver esse passado como se fosse a vontade de Deus. O Senhor não te chamou para isso, o Senhor te chamou para avançar, a exemplo do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 4, versículo 13, ele afirma: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eis o conselho do apóstolo Paulo para nós e também para os irmãos daquela época, lá na cidade de Éfeso. A vontade dele é que todos nós alcancemos a estatura, irmãos. Ou seja, que sejamos maduros em Cristo Jesus. Vidas maduras, que vivam com prazer Cristo Jesus no nosso dia a dia. Amém? E no versículo 14, ouça, tem mais. Lembrando aos irmãos que o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Isto ocorreu por volta do ano 60 depois de Cristo. Ele estava preso, o imperador era Nero, aquele camarada que não era boa gente. Imperador Nero. E ele estava, de certa forma, no corredor da morte, preso. Deve ter morrido com 67, 68 anos. Nós não sabemos certo qual a idade dele nessa época, mas uma coisa é certa, ele não deixou-se prender, não deixou-se dominar pela prisão. Versículo 14, ele afirma o seguinte: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual era a vontade dele, irmãos? Prosseguir. O que é prosseguir? É avançar, é andar, é seguir em frente, é não ficar parado, mas é prosseguir, é seguir. Nós temos que prosseguir para o alvo, irmãos. Você precisa prosseguir para o alvo. Você não pode deixar se envolver pelas situações. Não desista de Cristo. Porque nós vivemos dias, amados, em que o diabo tem investido de uma forma intensa, poderosa. E muitos têm desistido. Porque o Evangelho de Cristo, muitas vezes, culmina com prisões.
O Evangelho de Cristo, amados, aos nossos olhos não é fácil, é difícil, porque nós temos visto e estamos de certa forma aculturados. É uma cultura terrível dos últimos tempos, em que seguir a Jesus é uma vida vitoriosa em todos os aspectos. Você precisa andar de Mercedes, você não pode andar de Fiat, porque você é um fracassado. Você não pode ficar doente, porque se você estiver doente, você está em pecado. Você não pode ter uns percalços na vida, porque se você tiver, você não está em comunhão com o Senhor. E isto, irmãos, cria no coração das pessoas um falso evangelho, pessoas fracas, pessoas que não têm forças, pessoas que não conseguem resistir o dia mau. Com o apóstolo Paulo não foi desta forma, irmãos. Ele sabia das dificuldades. Na verdade, quando você lê a história desse homem, você verá que nas suas viagens missionárias ele passou por dificuldades terríveis, dificuldades complicadas. O apóstolo Paulo foi um homem perseguido, ele foi muitas vezes apedrejado, passou por naufrágios, preso, difamado, quantas vezes risco de vida. Eis o histórico de um homem que amou o Senhor e na prisão pôde afirmar: alegrai-vos no Senhor. Diferente de hoje, não é verdade? Bem diferente, porque se você for perseguido, difamado, apedrejado, há uma probabilidade muito grande de desistir de Deus, porque você acha que o Senhor fracassou para contigo. Você há de concluir que o Senhor fracassou para contigo, quando na verdade o Senhor nos deixa exemplo, que passaríamos pelas dificuldades, pelos problemas, mas nós temos o dever de prosseguir, de seguir em frente, de não desistir. No entanto, amados, você também não pode perder o seu tempo apenas nos sofrimentos, nas dificuldades que surgem, mas é necessário fazer aquilo que o Senhor te chamou, te comissionou, aquilo que o Senhor colocou diante de você. Deus tem uma missão para cada um de nós. O apóstolo Paulo passava por todas essas situações, porque ele tinha uma missão e ele desempenhava o chamado do Senhor no seu dia a dia. Nós temos que entender essa verdade, porque quando nós entendemos o nosso chamado e procuramos fazer a vontade do Senhor no nosso dia a dia, nós vamos passar pelas dificuldades, passar pelos problemas, passarmos pelas provações, mas com certeza seremos vitoriosos, seremos vencedores. Aleluias. Amados, o apóstolo Paulo deixou-nos o exemplo de como seguir a Jesus Cristo. Portanto, saia do mundo da fantasia, se porventura você nele estiver. Saia do mundo da fantasia. O Evangelho de Cristo é real, é verdadeiro, é bíblico. Cristo precisa estar no centro do Evangelho. Não é o homem no centro do Evangelho, mas é Jesus no centro do Evangelho, consequentemente da nossa vida. E nós vemos, amados, que esta era outra insatisfação do apóstolo Paulo. A insatisfação de fazer pouco, porque ele queria fazer mais. A insatisfação de conhecer pouco, porque ele queria conhecer mais. A insatisfação, amados, de estar preso, porque ele queria estar solto para falar do Evangelho. No entanto, não se deixou deter, escrevia, orava. Certamente meditava nos escritos, meditava na lei do Senhor. E ainda, amados, tinha seus dias de jejum e clamava para que o Eterno alcançasse as pessoas, as quais ele havia pregado o Evangelho, pessoas que ouviam ouvido o Evangelho do amado Senhor. E nós, amados, o que é que temos feito? O que é que eu tenho feito? O que é que você tem feito? Às vezes nós estamos vivendo um mundinho, amados, um mundinho tão fechado assim, será como é que é? Um mundinho que é só nosso,
e não cabe Deus dentro dele, porque eu tornei-me imperador da minha própria vida, do meu próprio reino, da minha própria existência, do meu mundo. Eu sou o imperador, e as normas sou eu que as dito, sou eu que as estipulo, e no meu reino é da forma que eu quero. Mas o Senhor não te chamou para ser imperador de nada, para ser dominador de nada. O Senhor te chamou para ser escravo. O Senhor te chamou para ser escravo. Diz a palavra que nós somos servos. É uma tradução de uma palavra que significa escravo. Nós somos escravos do Senhor. E escravo não tem vontade própria, nem tampouco o reino. Escravo serve ao seu Senhor. E eis aí, amados, uma realidade que eu preciso para a minha vida, nós precisamos para a nossa vida. Nós precisamos estar insatisfeitos, descontentes com a nossa realidade, irmãos. Esteja insatisfeito com a tua realidade, descontente com a tua realidade, e busque Deus para que Ele possa complementar a tua vida, tal qual o apóstolo Paulo fez. E se nós agirmos assim, certamente vamos contemplar a verdade do Senhor na nossa existência. Amém? E concluindo essa palavra, irmãos, nós vemos que mais uma vez, 2000 anos depois, os escritos de um prisioneiro, um camarada insatisfeito com a sua situação, não deixou-se dominar pela sua situação de prisioneiro, lançou mão daquilo que tinha ao seu alcance, e o que ele tinha ao seu alcance era uma pena e papel, ou seja, uma caneta e papel, e ele escreveu às igrejas da sua época, e esses escritos foram preservados, e nos alcançou e nos abençoou hoje. Tudo isso porque ele não se contentou com a sua situação, ele não se acomodou com a sua situação, ele estava insatisfeito, e ele buscava ainda mais a presença do amado. Ainda, irmãos, vemos que ele meditava sobre a sua vida, ele fez uma autoavaliação, ele queria saber se estava de fato agradando o Todo-Poderoso através dos seus atos, das suas atitudes. Ele parou, ele fazia altos questionamentos, tipo assim: será que o Senhor está feliz comigo? Será que eu fiz aquilo que estava ao meu alcance? Eu estou fazendo aquilo que está ao meu alcance? Nós precisamos também desta autoavaliação, dessa análise, para ver se estamos ou não fazendo alguma coisa segundo a vontade do Senhor, se estamos dentro da visão de Deus para os seus servos, para os seus escravos. Amém? E por fim, irmãos, o apóstolo diz: não pare, mas avance. Ele não parou, a prisão não foi forte o suficiente para o parar, ele avançou mesmo na prisão, ele avançou. Eu quero falar para você: nunca pare, nunca esteja satisfeito com aquilo que você tem em relação a Deus, mas busque ainda mais o Senhor. Se você é fiel, seja super fiel. Se você é de Deus, seja super de Deus. Veja dessa forma, amém? Busque o Senhor com todas as tuas forças, e este é o mandamento bíblico: com todas as tuas forças, com o teu coração, com tua alma, com tudo que você é, com o teu viver, com o teu dia a dia. Busque Deus com tudo, com tudo. Não pare, busque o Senhor, porque o Eterno quer fazer grandes coisas na vida daqueles que creem. Amém, amados? Um homem insatisfeito com Cristo matava para defender seus princípios. O Senhor o alcançou. Ele tornou-se agora insatisfeito com a sua vida espiritual, porque ele concluía que, por mais que ele tinha de Deus, ainda era pouco, e ele queria ainda mais do Senhor. Que essa seja a nossa visão também. Amém? Que assim o Senhor fale e grave essa palavra no nosso coração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela palavra,
que Tu venhas guardá-lo em nosso coração, para que nós possamos cada dia mais buscá-lo e colocar-nos à Tua mercê, Senhor, à Tua disposição, para sermos usados por Ti. Oh Deus, move na nossa vida. Oh Senhor, guarda-nos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amados, sejamos, portanto, pessoas que amem o Senhor com todas as forças do nosso ser. Faça assim e verás a glória do Senhor. Amém? Mensagem 1195